Tudo bom? Bom, continuando aí com a questão 25, vamos ler junto e grifando o que for importante, certo? Então ela falava assim: 10 máquinas iguais de mesmo rendimento trabalhando de forma simultânea e ininterrupta durante 8 horas por dia produzirem em 12 dias 4 quintos de um lote de peças. Então, só nessa primeira frase a gente já tem bastante informação. Então a gente já sabe que são 10 máquinas, que elas trabalham, têm o mesmo rendimento, ou seja, elas produzem da mesma forma, né? Não tem uma máquina que produz mais rápido ou mais devagar do que a outra. Elas trabalhando simultaneamente ininterrupta durante 8 horas por dia, em 12 dias, conseguem produzir 4 quintos de um lote de peça. Então elas não produzem o total do lote de peças. Então elas só fazem 4 quintos. Ainda fica faltando 1 quinto para a gente produzir, certo? Não está escrito, mas a gente já consegue descobrir isso. Então ele fala assim: em seguida, 2 máquinas foram desligadas. Então lembra que a gente tinha 10 máquinas trabalhando. Então se eu desliguei 2, então a gente ficou com 8 para manutenção. Desse modo, o número de dias necessário. Então a nossa pergunta é número de dias. Lembra que a gente estava fazendo em 12. Agora vamos ver em quantos dias a gente vai acabar fazendo o restante para terminar. Então ele fala assim: desse modo, o número de dias necessário para que as máquinas restantes terminarem a produção do lote de peças, se trabalharem de forma simultânea e ininterrupta durante 10 horas por dia, vai ser igual a... Bom, então vamos separar um pouquinho as informações. Então a gente tinha 10 máquinas trabalhando, 8 horas por dia, durante 12 dias, fizeram 4 quintos de um lote de peças, tudo bem? Agora eu desliguei 2, então agora eu não tenho mais 10, eu tenho 8. Antes eu estava trabalhando 8 horas por dia, agora eu vou trabalhar 10 horas por dia. Só que agora eu tenho que completar esse lote de peças. Se eu já fiz 4 quintos de um total, é porque ainda está faltando 1 quinto. Se eu já fiz 4 partes de 5, está faltando uma parte de 5. Agora eu quero saber em quantos dias. Antes eu fazia em 12. Agora eu quero saber em quanto que eu vou fazer para terminar isso, certo? Então, questão clássica aí de regra de 3 composta, certo? Composta porque a gente tem mais de 2 variáveis, tudo bem? De 2 grandezas envolvidas, certo? Então vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui para facilitar? Então isso é uma dica que eu dou. Ninguém, né, normalmente costuma gostar de trabalhar com fração. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa fração do lote de peças desse trabalho que eu tinha que fazer, eu transformei isso em porcentagem, que eu acho que fica bem mais fácil nesse caso da gente trabalhar. Então, 4 quintos, se você calcular 4 quintos de 100, você vai pegar que você vai dar, você fez 80% daquilo. Pega 100 divide por 5 dá 20, 20 vezes 4 dá 80. Bom, se eu já fiz 80% de um trabalho, é porque está faltando eu terminar quanto? 20% dele, certo? Então, aquele 4 quintos e 1 quinto que a gente tinha que saber que é o que estava faltando para terminar, eu consegui escrever isso de uma forma em porcentagem. Está aqui, ó, trabalho em porcentagem, que está aqui, ó, os 80% e os 20%, certo? E as outras eu fui separando. As máquinas, eram 10 máquinas, agora eu tenho 8. Horas por dia, eu estava trabalhando com 8 horas e agora eu vou trabalhar 10 horas. E os dias? Antes eu fazia em 12, agora eu vou fazer em X, que é justamente o que eu preciso calcular, tudo bem? Então eu montei o sisteminha, separei as grandezas. Então máquina, horas por dia, dias e trabalho. Agora vem aquela parte que normalmente os alunos aí têm um pouquinho mais de dúvida, que é o quê? Que é orientar as setas, né? Como é que a gente coloca as setas, de que forma, qual que é a primeira que eu coloco, é para cima ou para baixo? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei a nossa primeira seta no X, que seria aqui, ó. Essa setinha aqui, eu vou apagar aqui o restante que eu grifei, só para ficar um pouquinho mais fácil da gente enxergar, tudo bem? Então, a nossa primeira seta está aqui para cima, tudo bem? Que é a nossa seta dos dias, né? De 12 sobre X. Eu coloquei para cima, eu prefiro pensar se uma coisa aumenta, o que acontece com as outras. Agora a gente vai analisando parzinho, né? 2 a 2. Então vamos primeiro, esquece um pouquinho as máquinas e as horas por dia e vamos tentar pensar só nos dias e no trabalho. Pessoal, se você tem mais dias para fazer um trabalho, você acha que você vai fazer mais desse trabalho ou menos desse trabalho? Se eu tenho mais tempo, eu consigo trabalhar mais. Então, por isso que a relação entre dias e trabalho é direta. Se eu tenho mais dias, eu consigo mais trabalho. Consigo fazer mais desse trabalho, certo? Bom, agora vamos analisar a relação de dias com horas por dia. Tá vendo que eu estou fazendo de parzinho, analisando 2 a 2.
Bom, se eu tenho mais dias para fazer um trabalho, você acha que eu tenho que trabalhar mais horas por dia ou eu posso trabalhar menos horas por dia? Se alguém te dá algum trabalho para fazer em mais dias, você não precisa trabalhar que nem louco, naquela velocidade muito rápida. Você pode trabalhar menos horas por dia, porque ele te deu mais dias. Agora pense o contrário. Se ele tivesse te dado menos dias, você não ia ter que trabalhar mais horas por dia. Então essa relação é inversa. Então se a seta dos dias está para cima, a das horas por dia vai ficar para baixo. Tudo bem? Essa relação é inversa. Bom, e agora para terminar, a relação de dias com o número de máquinas. Então é só pensar, se eu tenho mais dias para fazer um trabalho, você acha que você precisa colocar um monte de trabalho de máquina para trabalhar ou você pode diminuir o número de máquinas? Você pode diminuir, por quê? Porque ele te deu mais tempo para fazer esse trabalho. Agora, se ele tivesse te dado menos tempo, você não tem que colocar, ligar um monte de máquina para compensar essa falta de tempo que você tem. Então, se você tem mais dias, você agora vai fazer, você pode trabalhar com um pouco menos de máquinas, ou seja, você pode até desligar duas lá para fazer a manutenção, que é o que está escrito no enunciado, ok? Bom, agora que a gente orienta as setas é fazer conta com tudo isso. Como é que a gente começa fazendo a regra de 3 composta? Primeiro, a gente sempre vai escrever a nossa fração onde está o x e vai colocar o sinal de igual. E aí depois a gente vai multiplicar todas as outras frações aí que sobraram. Mas não é de qualquer jeito que a gente vai multiplicar. Por quê? Essa primeira fração que a gente pegou do x, que era 2 sobre x, lembra que a seta estava para cima? Agora eu tenho que escrever todas as outras orientadas para cima. Então quem está com a seta para baixo, eu tenho que fazer o quê com a fração? Eu tenho que inverter. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, vamos lá. Essa seta aqui das máquinas, ela não estava para baixo, não era 10 sobre 8? Então eu vou inverter para ela ficar para cima. Então eu vou escrever 8 sobre 10. Essa fração aqui das horas por dia, que estava para baixo também, não era 8 sobre 10? Então agora eu vou inverter. Vou escrever o quê? 10 sobre 8. E por que a última fração eu não inverti, que era do trabalho lá que eu transformei para porcentagem? Porque a seta dos dias estava para cima e a do trabalho também está para cima. Lembra que a relação é direta? Então essa aqui eu só copio, não preciso inverter porque a seta já está para cima. Então agora eu estou multiplicando tudo na mesma orientação. Todas as frações estão com a orientação da seta para cima. Agora a pessoa vai fazer conta. Então de novo eu vou apagar esses riscos que eu fiz aqui, só para facilitar o entendimento aqui da conta, ok? Então, dessa forma ficou mais fácil. Por quê? Porque o que acontece quando a gente tem um número em cima e um número embaixo igual, numa hora que a gente vai multiplicar as frações? A gente pode o quê? Cancelar. Então, na verdade, a gente cancela esse 8 com esse 8, sumiu. A gente pode cancelar esse 10 com esse 10, então essas duas frações a gente já cancelou. E a gente pode ainda cortar o quê? O zero dessa de cima e o zero da de baixo. Sobrou só 8 por 2, que a gente também pode cancelar, que 8 por 2 dá 4. Então sobrou o quê? 12 sobre x é igual a 4. Aí passa o x multiplicando, vai dar 4x igual a 12. O 4 passa dividindo 12, x igual a 3. Então se antes eu precisava de 12 dias, agora eu preciso somente de 3 para conseguir terminar aquele nosso lote de peças, tudo bem? Então tem bastante conta envolvida nessa, dá um pausazinho no vídeo se você não entender alguma coisa para você depois estudar com calma, ok? Obrigado e até a próxima.